Previsões para o GP da Emília-Romanha, o nosso grande GP de Imola de 2025. Uma semaninha parado e agora a gente está de volta com mais uma rodada tripla aqui na Fórmula 1, que a gente vai ter Emília-Romanha, Mônaco e o GP da Espanha. Esse sim que vai ser muito importante para todo o rumo da temporada, porque a gente vai ter as grandes mudanças nas Flex Wings, mas isso é papo lá para frente. Agora a gente vai falar de Imola, o grande prêmio da Emília-Romanha, que eu acho que podem acontecer algumas coisas bem malucas nesse GP, dadas as características da pista e dado a familiaridade que alguns pilotos têm ou não têm com ela. E também, mais uma vez, eu queria agradecer muito a paciência de vocês, já que nos últimos 2 finais de semana não foi o ideal aqui no Clube da F1, a gente não conseguiu fazer vídeos acompanhando todas as sessões, mas a partir daqui da Emília-Romanha e as próximas semanas, Mônaco e Espanha, eu vou seguir normalmente fazendo reação para todas as sessões, então voltamos com tudo agora, sem mais contratempos para atrapalhar o nosso final de semana de Fórmula 1. Dito isso, bora ver o que nos aguarda em relação ao final de semana do GP de Imola de 2025. Como sempre, o nosso primeiro bloco é a grande surpresa do final de semana e, pra mim, como grande surpresa do final de semana, eu vou colocar Kimi Antonelli. E eu sei que você já pode estar dizendo que aposta é essa, Fred? Que o cara que fez pole position no último final de semana, pole position na corrida sprint, como que você tá falando isso? E eu ainda acredito que ele se qualifica para uma grande surpresa, mesmo com o que aconteceu no final de semana passado. Porque apesar da pole position sprint, e apesar de ter se classificado muito bem na corrida principal, ainda assim, nas corridas ele acabou não tendo bons resultados, nem sempre por culpa dele, na verdade, grande parte por culpa de erros externos, como a saída errada do Verstappen no pit stop, por exemplo. Na corrida sprint, que deu no carro do coitado Antonelli, que pagou um stop and go de graça, sendo que ele só queria parar ali, e acabou tendo uma sprint tenebrosa por conta disso. Mas eu acho que ele vai fazer um final de semana, dessa vez, muito bom. E não digo nem pegar pole position, porque quando a gente chegar na pole position, eu vou explicar o porquê que eu acho que o piloto que eu escolhi vai pegar pole. Mas lembrando que essa categoria ele tem muito mais a ver com essa vibe, com esse sentimento do que você enxerga no final de semana. E Imola é uma das pistas favoritas do Antonelli, ele já deixou isso claro, e o próprio Toto Wolff falou isso na pós-classificação sprint de Mônaco. Se ele tá fazendo isso agora, numa pista que ele não tem familiaridade nenhuma, espera as próximas 3 etapas, que são essas próximas 3 que a gente vai ter agora, que ele conhece a pista. Então, com o carro da Mercedes poder entregar bons carros, principalmente na parte de classificação, e a gente chegando numa pista que o Antonelli gosta muito, é a favorita, vai estar correndo em casa, e o Bolonha, que é o time do Andrea Kimi Antonelli, acabou de ser campeão da Copa Itália, o menino vai estar inspirado nesse final de semana, tá? Ele estará inspirado com o título do Bolonha na sua pista favorita, correndo em casa, e eu acho que ele vai fazer uma grande classificação e uma grande corrida nesse final de semana. Pra mim, ele aposta pra grande surpresa. Agora, se a gente falou bem de um italiano, pro nosso grande flop, sobrou só um italiano no grid pra falar mal, né? A Ferrari. A Ferrari tá com toda essa expectativa de vários updates que estão chegando em Imola, esse grande pacote de atualização que tá chegando pra Ferrari em Imola, além do outro pacote, principalmente pensado nas asas que vai chegar ali em Barcelona. Mas assim, novamente, indo na questão mais das vibes do que das análises, porque pra você ter uma certeza disso, você tem que esperar chegar ali na pista e ver o resultado dos carros, claro. Essa foi a mesma época do ano, na temporada passada, que a Ferrari recebeu um grande pacote de atualizações, na época que eles estavam ainda brigando pelo título com a Red Bull. E depois desse pacote, eles foram só por água abaixo. Eles só desandaram por metade da temporada, até no final da temporada reencontrar o carro e brigar pelo título com a McLaren. Mas esse meio de ano todo que eles perderam tempo, fizeram com que eles não conseguissem manter uma vantagem para a McLaren. Eles poderiam ter brigado pelo título se não fosse esse meio de ano completamente desastroso que eles tiveram na temporada passada. E foi mais ou menos nessa época que eles tiveram essa grande atualização que ferrou o carro. Agora, de novo, indo muito mais no caminho do sentimento e por como a Ferrari começou muito mal nesse ano, é uma equipe que historicamente tem dificuldade para enxergar os seus problemas e enfim consertar o carro. Eles demoram para entender o que está acontecendo e demoram para conseguir arrumar esses problemas. Então, minha aposta para flop nesse final de semana é a Ferrari. Eu acredito que com essas atualizações, com o que está chegando, eles não vão ter um grande final de semana em Imola. Não me entendo errado, eu não acho que eles vão ficar fora dos pontos. Eu acho que eles vão continuar no mesmo lugar que eles estão, sendo a quarta potência ali dos carros de frente, terminando ali em quinto, sexto lugar, numa melhor posição assim,
quarto lugar. É que com todo esse hype que tá se fazendo em cima desse pacote de atualizações, parece que a Ferrari vai voltar ali na frente, vai brigar com Red Bull e Mercedes por pódio. Eu acho que ainda não. Eu acho que a Ferrari vai continuar no mesmo platô que ela tá agora. Talvez melhore um pouco de performance, fique um pouco menos inconsistente, porque em Miami eles estavam piores que a Williams. O Albon foi mais rápido a corrida inteira que as duas Ferraris, e o Sainz teve dano no carro, por isso acabou não conseguindo competir com elas de forma apropriada, mas a Ferrari chegou no ponto de estar pior que a Williams, e acho que essas atualizações vai devolver eles ali pro status dele de quarta colocação, e talvez sonhar ali com um P4, um P5 assim. E alguém que tá vindo com um pacote de atualização nos próximos meses agora é a Max, que vai voltar a se chamar HBO Max, mas todo o conteúdo que eles têm lá dentro, séries, filmes e os esportes, como a Liga dos Campeões, caso você goste de futebol, vão continuar intactos. E uma das formas de você assinar Max é pela parceira aqui do Clube da F1, a Wallplay. A Wallplay é uma plataforma que engloba vários serviços de streaming, como o Universal Plus, Paramount Plus, o UFC Fight Pass, o NBA Pass também, e entre eles você tem a própria Max em 2 pacotes, um de R$ 39,90 por mês e um anual de R$ 29,90 por mês, que você ainda ganha R$40 na ingressos.com para você poder usar todos os meses. O que é um pacote absurdo para você ter acesso a grande quantidade de séries e filmes que tem lá dentro, como The Last of Us, que tá saindo episódio todos os domingos agora, e eu não tô perdendo um porque a série é muito boa, mas tem todo o catálogo de filmes, de séries e de esportes que você encontra na Max, e você pode assinar pelo Wallplay clicando no link exclusivo do Clube da F1 no comentário fixado, que daí você vai acessar o site e pode então pegar uma promoção como essa dos R$40 no ingresso.com. Então muito obrigado ao Play pela parceria aqui do Clube da F1, bora voltar pro vídeo. Agora pra pole position, essa minha escolha vai um pouco diferente do que a gente viu nas últimas corridas. Eu vou de Max Verstappen. Essa minha aposta vem por 2 motivos principais. O primeiro é que a Red Bull tá trazendo algumas atualizações pro GP da Emília-Romanha, então eu acredito que isso vai conseguir estabilizar um pouco mais o carro. Em Miami ele já estava melhor e permitiu com que o próprio Verstappen fizesse a pole position em Miami, mas obviamente pole position é diferente de corrida, ele não conseguiu manter esse ritmo, se manter na frente ali as McLaren dispararam. E agora em Imola eu acredito que de novo ele vai fazer essa pole position, por conta das atualizações da Red Bull, que coloca um carro pelo menos em volta rápida ali pau a pau com as McLarens, e por conta das características da pista. É uma pista extremamente técnica, é uma pista clássica, né? Imola é uma pista clássica, é uma pista antiga, é uma pista old school do automobilismo, da Fórmula 1 principalmente, e por conta disso é uma pista muito difícil de você conseguir encontrar esse décimo, de você fazer a volta perfeita para arrancar essa pole position. E eu acho que o Verstappen hoje do grid é um dos melhores nesse quesito, e dos carros que são capazes de fazer pole position hoje, ele é o melhor nesse quesito. Então por conta disso, as atualizações da Red Bull e também por conta das características da pista, se essa pista técnica, assim como Miami, que é uma pista difícil de pilotar, difícil de encontrar esse traçado perfeito, o Verstappen vai sair na frente e vai fazer a pole position. E minha aposta pro pódio nesse final de semana começa com Oscar Piastri. O Oscar vem sendo o principal piloto da McLaren nos últimos finais de semana, vencendo 4 das 6 corridas que a gente teve até agora, sendo delas 3 seguidas, o que torna ele o primeiro piloto da McLaren a fazer isso desde o Mika Häkkinen lá no final dos anos 90, se eu não me engano é pegando a última corrida de 98 e as 2 primeiras de 99, a estatística me fugiu da cabeça. Mas o Piastri é o primeiro piloto da McLaren a fazer isso desde aquela época. Ele vem sendo extremamente consistente, em ritmo de corrida ele vem muito bem. Mas eu vou colocar ele em terceiro lugar, porque em segundo eu vou colocar o Lando Norris. Um ponto que eu trago e que eu mantenho ele, apesar de alguns problemas que aconteceram, como no GP da Arábia Saudita, o Lando Norris pra mim ainda é um classificador melhor do que o Piastri. Hoje, na corrida, em questão mental, em questão de agressividade, eu coloco o Piastri na frente do Norris em todos esses quesitos. Mas em quesito de volta rápida, de classificação, o Norris é o melhor piloto da McLaren ainda. E a gente viu isso em Miami, que ele conseguiu se classificar na frente do Piastri. Só que daí os eventos da corrida acabaram fazendo com que ele perdesse essa posição. E considerando o que eu falei, por ser uma pista técnica, uma pista muito difícil, uma pista que, apesar do Oscar já estar indo pro seu terceiro ano, ter corrido nela nas categorias de base, o Lando tem muito mais experiência dela na Fórmula 1. Ele é um cara que se classifica historicamente muito melhor que o Piastri, consegue encontrar esses décimos com muito mais facilidade do que o Piastri. E Imola é uma pista extremamente difícil de ultrapassar. A gente viu no ano passado, na disputa que teve entre o próprio Norris e o Verstappen pela vitória, Imola é uma pista extremamente difícil de ultrapassar.
Eu ainda acho que as McLarens vão ter uma certa facilidade de ultrapassar, por exemplo, as Mercedes, no cenário que o Antonelli faça um grande final de semana e consiga colocar a Mercedes dele na frente das duas McLarens. Eu acho que, eventualmente, ele vai ser engolido e ultrapassado pelo Lando e pelo Oscar. Só que quando você fala de carros que estão mais próximos, como as McLarens entre si, e possivelmente essa Red Bull no final de semana, considerando a atualização, e que vai estar um clima mais frio, o que faz a performance das McLarens não serem tão dominantes quanto o que a gente viu em Miami, torna um pouco mais difícil uma questão de ultrapassagem. É uma pista que só tem uma zona de ultrapassagem real, que é a reta dos boxes, e é uma reta que já naturalmente não é muito longa. É muito difícil de você conseguir fazer uma ultrapassagem efetivamente em Imola. Então, posição de pista conta muito. Nas últimas duas provas, o pole position foi o vencedor, e acho que isso já leva, então, pro ponto que eu quero trazer, que o grande vencedor do GP da Emília-Romanha vai ser o Max Verstappen. Se ele conseguir fazer essa pole position, mesmo com as dificuldades do carro da Red Bull, eu acho que ele tem a capacidade, a qualidade e a ajuda da pista para se manter em primeiro lugar e levar essa segunda vitória para casa, para ele e para Red Bull também. É uma aposta um pouco mais ousada, querendo ou não, mas eu realmente acredito que pode acontecer dessa forma. Agora a gente vai para nossa próxima categoria, e o Bortoleto, e eu vinha sendo muito pessimista nesses últimos finais de semana. Inclusive em Miami eu fui um pouco pessimista e foi o melhor final de semana em questão de qualidade, porque eu coloquei ele como perdedor no Vencedores e Perdedores e eu mantenho meu ponto. Ah, não foi culpa dele, mas ele perdeu e ele teve um resultado que ele poderia ter tido e não aconteceu. Então eu ainda considero um perdedor, porque querendo ou não, ele finalmente poderia ter terminado bem na corrida e não aconteceu. Por isso eu coloquei como perdedor e mantenho meu ponto. Mas nesse final de semana em Imola, eu tô bem animado. Eu tô bem animado porque Imola é uma das pistas favoritas do Gabriel. Ele já falou que é a pista favorita dele, na verdade. Então eu acho que isso vai fazer muita diferença. Ele vai conseguir bem, vai se classificar bem. E o carro da Sauber tá decente. Ainda não é um carro pra buscar pontos. Mas em Miami a gente já viu que é um carro decente. Que consegue se classificar bem. Consegue competir com os carros de fundo de pelotão. Então por conta disso, eu acho que ele vai para um Q2 sem muita dificuldade. Q3 eu acho que ainda é sonhar muito, precisa acho, de algo fora da curva para Sauber pular pro Q3, mas eu acho que ele consegue chegar nesse Q3 e ficar confortavelmente ali numa P13, dá até para sonhar numa P12, quem sabe uns acidentezinhos ali joga pros pontos, mas realisticamente eu consigo enxergar, por ser uma pista que o Gabriel gosta, por como ele vem, né, com essa moral pra cima das últimas corridas. Eu realmente acredito que uma P12, uma P13 ali é uma possibilidade da gente sonhar nesse final de semana pro Gabriel. E só puxando o gancho aqui do brasileiro, nosso Rafa Câmara vai estar correndo na Fórmula 3 também, tá? Então vamos torcer pro nosso Rafa ali vencer a terceira corrida sprint seguida. Se eu não me engano, ele seria o primeiro piloto da história da Fórmula 3 a fazer isso, que ele venceu as duas primeiras. Se ele vencer a terceira, ele vai ser o primeiro piloto da história da Fórmula 3 a vencer as 3 primeiras corridas principais da categoria. Então a gente chega na nossa previsão maluca, que aqui não tem fundamento, não tem base nenhuma, não leio nada, que é simplesmente uma previsão vinda diretamente do IMBP, o Instituto Minha Bunda de Pesquisa. E a minha previsão maluca é que o Liam Lawson vai fazer um péssimo final de semana. E depois desse final de semana a gente vai ter vários rumores de que ele vai ser trocado pelo Arvid Lindblad depois da pausa de agosto. Isso já tá tendo rumores atualmente de que ele pode perder essa vaga, de que não tá indo bem pro lado dele, de que as coisas não estão indo muito bem. Eventualmente, ele vai ser o trocado pelo Lindblad, caso as performances continuem do jeito que estão. Mas eu acho que ele vai ter uma performance muito abaixo, porque ele tá tentando, ele vem tentando entregar bons resultados, e ele não consegue acompanhar nem o radiar mais na Racing Bulls. E eu acho que isso vai pesar na cabeça dele. Esse final de semana é uma pista que um errinho pode custar muito caro. E eu acho que ele tá mais propenso a cometer esse errinho. E depois disso vai chover, previsão de que ele vai ser demitido no final da temporada. De novo, eu quero deixar claro que eu não torço contra nenhum piloto. Espero que nada de ruim aconteça com o Lawson, não é isso que eu tô dizendo. Espero que ele consiga se encontrar e mostrar forma. Mas um fato é que a Red Bull, a qualquer custo, vai subir o Lindblad pra Fórmula 1. Isso é um fato, eles só estão esperando o momento pra isso. Eles vão subir o Lindblad a qualquer custo. E hoje o Lawson já é o favorito para perder essa vaga. E acho que eventualmente, principalmente depois desse GP de Imola, se ele tiver uma má performance, acho que esses rumores vão começar a pesar muito em cima dele. Antes da gente ir para suas previsões, a gente tem aqui também para falar um bloco especial somente para o GP de Imola, que vai ser o Colapinto. A estreia do Franco Colapinto, a primeira vez em 20 anos, mais de 20 anos, que temos
um brasileiro e um argentino correndo juntos no grid. Então eu acho que merecia um bloquinho especial. Dito isso, eu acredito que o Colapinto vai conseguir levar essa Alpine pro Q2. É um carro consistente para passar pro Q2. O Pierre vem fazendo isso com tranquilidade. O Durham conseguiu fazer isso algumas vezes. E no ano passado, quando caiu na Williams, sem experiência nenhuma não, mas com pouca experiência de Fórmula 1, ele conseguiu levar o carro numa boa classificação. Então eu realmente acredito que ele vai levar o carro pro Q2 e vai terminar a corrida ali num sólido P15, P14, que acho que por uma primeira corrida de Alpine e baseado nos resultados que o Pierre vem tendo nas últimas etapas, tá de bom tamanho para a Alpine e pro Franco Colapinto também. Agora a gente vai para as suas previsões, o que vocês mandaram na comunidade do YouTube, na pergunta que eu fiz ontem, e também no Discord do Clube da F1, que você pode entrar no primeiro link aqui da descrição, que lá também tem bastante interação, tem conversa diária sobre praticamente tudo que acontece no F1 e muito mais. O primeiro comentário veio do Manuka SX. Eu acho que a Ferrari cresce e tanto Leclerc como Hamilton pegam top 5 na corrida. Isso vai diretamente contra o que eu falei, eu acho que a Ferrari vai flopar, mas eu até escolhi esse comentário para reiterar um ponto de que eu não acho que o Ferrari flopar significa que eles não vão nem pontuar, que eles vão ficar lá no fundo. Eu só acho que eles vão se manter na mesma situação. Talvez passar a Williams lá, porque em Miami parecia que eles estavam piores do que a Williams. Eu não acho que a Ferrari vai flopar, eu não acho que a Ferrari vai mal, que a Ferrari vai ser um desastre. Eu só acho que eles vão trazer essa grande atualização e continuar no mesmo lugar. Que eles vão manter ali a quinta, sexta colocação, quinto, quarto lugar. O que, como eu falei, pode acontecer um quinto e quarto lugar. Apesar de eu ainda achar que a Mercedes é a favorita para ocupar as primeiras posições fora do pódio, principalmente o Antonelli, um quarto lugar ali. Eu vejo acontecendo pro Antonelli. Agora, se o Leclerc conseguir fazer uma boa classificação, e que ele costuma fazer, pode ser que realmente um P5, um top 5 ali seja uma realidade pra Ferrari. E o Senna trouxe uma opinião forte, o Franco Colapinto termina na frente do Pierre Gasly. E essa é uma opinião que eu até consigo entender, mas eu não afirmaria. O Colapinto, mesmo quando chegou e batia de frente com o Albon na Williams, ele não conseguiu terminar na frente do Albon. Tirando aquele GP do Azerbaijão que o Albon foi com o ventilador, né? Esqueceram de tirar o ventilador do Albon, então ele não fez a última volta dele no Q3. Isso atrapalhou com certeza. Ele não conseguiu nas primeiras corridas bater o Albon. Ele chegava perto e dava e fazia uma sombra pro Alex. Mas nas primeiras ali etapas ele não chegou a bater o Albon. Eu acho que ele vai precisar dessa adaptação também para um Gasly que já tá acostumado na Alpine, para um Gasly experiente. Eu acredito que ele vai andar próximo e vai fazer boas classificações, boas corridas próximas do Gasly, mas vencer o Pierre, eu acho que não nessa primeira corrida, pelo menos. Vamos ver nas próximas 5 provas que ele vai ter para se provar, mas eu ainda vejo nesse primeiro momento ele não terminando na frente do Gasly. O SNFC Dublagens disse: o Bortoleto vai pontuar sendo sua pista favorita. Na real, a fase europeia será a virada de chave dele. Pontuar, eu acho que, como eu falei, precisa de algo ainda especial para acontecer, mas eu concordo. A fase europeia vai ser a virada de chave dele, porque agora a gente tá chegando em pistas que ele tá acostumado, pistas que ele corre com frequência, desde que ele é criança. Imola, Barcelona, Mônaco são pistas que ele correu muitas vezes e que ele vai ter essa facilidade, essa experiência para chegar, botar o carro na pista e entregar resultados melhores. O que vai ser diferente de pistas que ele não estava necessariamente tão acostumado a correr. Eu realmente acredito que vai ser uma grande virada de chave do Bortoleto nas próximas etapas, o que significa que ele vai chegar no Q2 com frequência, que ele vai conseguir brigar em posições boas ali, 13º, 14º, 12º, 11º, e tá sempre numa posição próxima dos pontos para, se alguma eventualidade acontecer, ele ser o primeiro carro a subir para a zona de pontuação. Eu não quero afirmar, até pra não zicar, de que ele vai pontuar em Imola agora, porque é a pista favorita dele, querendo ou não, então tem uma boa chance. Porque o carro da Sauber ainda não parece ser um carro pra isso. Mas, nessas próximas corridas, nessa rodada europeia que vai ter agora, é a grande chance dele realmente tentar pontuar. O Gustavo Freitas Santos disse: nessa pista é bem provável que as posições da corrida sejam definidas com base à classificação. E o meu palpite é que o Oscar Verstappen consegue fazer um bom final de semana. E ele tá querendo, né, chamar o Oscar Piastri de Verstappen. E apesar de eu ter falado que o Oscar vai terminar em P3, né, não vai ser o vencedor, eu vou pegar o Verstappen ali e falar que realmente sim. A parte do Verstappen eu concordo, vai ser um bom final de semana do Max. E exatamente por conta do motivo que o Gustavo traz aqui. É uma pista que
as posições de largada influenciam muito. É uma pista difícil de ultrapassar, é uma pista que também você vai construir carros com setup que priorizam muito a pressão aerodinâmica, o que dificulta ainda mais a questão das ultrapassagens. Além de ser uma pista que já é difícil de ultrapassar, os carros com muita pressão aerodinâmica também se tornam mais difíceis de conseguir realizar uma manobra. Então, por conta disso, as posições, a classificação sábado vai ser muito importante para o resto do final de semana. Vamos ver como vai ser, o que vai acontecer ainda. Muita coisa pode acontecer, é uma corrida de Fórmula 1 querendo ou não, mas provavelmente o sábado vai ser a sessão mais importante do que no domingo, baseado no histórico das corridas em Imola. O Bersnado disse: esse GP vai mostrar que o Max Verstappen, ou Franz Herrmann, né, o nosso piloto secreto, que ele vai ser um dos candidatos a título desse ano. E vai ser meio contraditório o que eu vou falar, porque eu apostei no Max pegando pole, eu apostei no Max vencendo a corrida, mas eu não aposto nele sendo um candidato a título desse ano. Eu não acho que a Red Bull vai ser consistente o suficiente, principalmente na grande variedade de pistas ao longo do calendário, como a McLaren é. E hoje mesmo a diferença de pontos já tá bem gritante das McLarens pro resto. Claro que não é o fim do mundo. Se por exemplo, se uma atualização que a Red Bull traz coloca a Red Bull lado a lado com as McLarens em ritmo de corrida, pronto, você já tem uma disputa do Verstappen com os dois pilotos. Mas hoje a Red Bull ainda não tá nesse patamar e dificilmente vai conseguir cortar esse patamar de forma tão rápida, visto que ainda tem uma vantagem muito grande. Claro que existem alguns pontos que podem ajudar, né, nesse final de semana, como a expectativa de previsão do tempo é que vai estar mais frio, e os carros da McLaren no frio perdem um pouco de desempenho. Com isso, leia-se, ao invés de estarem muito mais rápidos, eles só estão um pouco mais rápidos que o resto. Então abre vantagem, abre oportunidade para que uma Red Bull, para que uma Mercedes bem colocada no grid possa tentar vencer. Mas ao longo da grande variedade de pistas, temperaturas, climas que vão rolar ao longo do ano, eu acho muito difícil que a Red Bull seja consistente o suficiente para que o Max possa vencer. Por isso eu ainda aposto que as McLaren vão vencer. E meu palpite hoje ainda é Oscar Piastri no campeão mundial. O Alpha 15976 disse: eu acho que a Mercedes vai surpreender e ter um pódio com seus dois pilotos. Isso é uma aposta ousada, porque você tem que tirar uma das McLarens do pódio para isso acontecer. E, de novo, eu não acho impossível o Kimi Antonelli fazer um pódio nesse final de semana. O Russell também. O Russell vem fazendo grandes finais de semana desde o começo da temporada. O único piloto a pegar top 5 em todas as sessões competitivas. Então eu não acho impossível. Eu não acho que são favoritos. Mas não é impossível você ver o Antonelli fazendo uma grande classificação e brigando por um pódio, o George Russell fazendo um grande final de semana, uma grande corrida, fazendo nada e do nada aparece no pódio. Mas as duas Mercedes no pódio é uma aposta ousada, amigo. Mas eu gosto de ousadia, né? Aqui no canal é ousadia e alegria, é só aposta que não faz sentido. Então é isso, tamo junto. Mas aí estão as previsões do GP da Emília-Romanha de 2025. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda, se você discorda, o que você mudaria de tudo isso aqui. Não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante, eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando também, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque ajuda muito. Sério, vocês não têm noção como você só se inscrever aqui no canal já ajuda demais a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.